Saudações de paz, meus amados irmãos. Eu vos saúdo na bendita paz do nosso Senhor Jesus. Espero que o amado esteja bem, de saúde, e cá o vosso amado está tudo bem, graças a Deus. Veio cá nesta tarde para conversar convosco sobre trazer cá a palavra de Deus para vós. Amém? Na verdade, essas deverá ser um debate. Gosto muito de ouvir, gosto muito de aprender. Acredito que o amado tem um conhecimento sobre o tema que eu propus para esse vídeo. O tema que nós vamos conversar durante esse vídeo é a autoridade sobre crentes, né? Então, esse é o tema que nós iremos abordar durante esse vídeo. Quando nós primeiro começar a dizer, vou definir alguns termos, né? Uma vez que eu disse que vamos falar, ou seja, vamos conversar sobre a autoridade do crente, irei definir cada termo, né? Cada palavra, irei dar o seu significado. Quando nós falamos sobre autoridades, é o mesmo falar do poder, né? É o mesmo falar do poder. Então, quando nós falamos de autoridade, estamos a falar de um poder dado a uma pessoa ou dado a alguém. E quando nós falamos, ou seja, da palavra crente, a palavra crente significa todos aqueles que acreditam no Senhor Jesus. Não somente acreditar que o Senhor Jesus existe, mas aquelas que, na verdade, entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus, né? Ou seja, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como sendo o seu suficiente Salvador, o seu Senhor suficiente Salvador. Então, quando já falamos, na verdade já definimos os termos, quando falamos da autoridade do crente, a definição, ou seja, falando dessa a definição correta e bem simples, está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 9. Ou seja, esse livro ou esse Evangelho, ela vai deixar bem claro o que significa, na verdade, a autoridade do crente. A palavra do Senhor vai dizer, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19, que o quê? Eis que vos dou o poder. Eu já disse bem no início, poder é o mesmo falar de autoridade. Eis que vos dou o poder, ou autoridade, para pisar em serpentes, escorpiões, né? E toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia. Então, quando a palavra do Senhor aí fala da força, acho que Deus ele nos dá toda a força ao poder de pisar toda a força do inimigo. Ou seja, quando a palavra do Senhor fala do inimigo, ou a Bíblia quando fala do inimigo, está se referindo a Satanás, né? Está aí incluso os demônios, os principados desta terra. Aleluia. Amém? Então, quando nós falamos disso, estamos a falar que o Senhor Jesus aí é que estava a falar, ou seja, hoje está a falar para nós que Ele nos dá autoridade. Aleluia. Então, isso significa que todo o crente, ela tem domínio sobre Satanás. Ou seja, ela tem o poder de dominar, ou seja, tem domínio sobre Satanás. Aleluia. Então, todo crente, na verdade, deve, na verdade, dominar Satanás. Mas, hoje em dia, temos notado que alguns crentes, mesmo conhecendo a autoridade que elas têm, ainda continuam a ter medo de feiticeiros, uma vez que quando nós falamos do inimigo, Satanás, está incluso aí demônios, feiticeiros, curandeiros. Então, Deus ele nos concedeu o poder sobre Satanás. Esse poder não nos é concedido pelo mérito, mas pela graça, ou seja, por Senhor Jesus. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós fomos dados o poder de serem chamados filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Aleluia. Amém. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nos foi dado o poder de nós sermos chamados filhos de Deus. Aleluia. E uma coisa, meus amados irmãos, quando um crente, ou seja, quando uma pessoa está possessa pelo demônio, quando um crente, ela fala uma palavra, ou seja, quando o crente, ela expulsa o demônio, não tem como o demônio permanecer.
Porque não tem como. Pois é de caráter obrigatório com que os demônios elas reconheçam esse poder. Pois quem nos concede esse poder não é qualquer, mas sim é o Senhor Jesus, aquele que está sentado à destra do Pai. Aleluia. E a palavra do nosso Senhor vai dizer o quê? Nós estamos sentados à destra do Pai com o Senhor Jesus Cristo Nazareno. Aleluia. Então essa era uma breve palavra do Senhor. E para finalizar, quando o crente, a palavra do Senhor vai dizer em Apocalipse, vai dizer que nós somos, ou aquelas pessoas que aceitaram o Senhor Jesus Cristo Nazareno, eles são os sumos sacerdotes, ou seja, eles são reis. Então, toda a palavra que é liberada pelo crente, ela é como se fosse uma lei. Aleluia. É como se fosse uma lei. Quer dizer o quê? Nós sabemos, amados irmãos, que quando se fala da lei, a lei é para ser cumprida. Então, o crente, quando ela libera uma palavra, a palavra que o crente libera, ela deve ser cumprida. Então, o crente, ela tem autoridade sobre o demônio. Quando o crente, ela fala para o demônio se retirar onde está, o demônio, ela obedece. Aleluia, pois a palavra que sai da boca do crente, ela tem poder. Tchau.